Com mais uma aula de raciocínio lógico e vamos entender o que é um raciocínio lógico espacial. Então, os problemas dessa sessão envolvem raciocínio lógico espacial. Você já tem ideia do que vem a ser raciocínio lógico e a gente vai ver agora o que é um raciocínio lógico relacionado a espaço. O que há de específico no raciocínio lógico espacial? É a capacidade de enxergar os detalhes em figuras ou objetos ou de imaginá-los em movimento no espaço ou no plano. É um tipo de raciocínio que se baseia na observação cuidadosa e na imaginação. Então, vamos a esse exemplo aqui. Até fiz uns rabiscos aqui, mas dá para entender. Ó. Sobre uma mesa está um cartão de forma quadrada. Então, esse cartão está na mesa. O primeiro cartão gira 180 graus no espaço em torno da reta R. Então, ele vai girar para cá, para baixo. Depois, mais uma vez, em torno da reta S. Então, depois de estar aqui, ele vem para esse lado. Então, qual vai ser a posição dele depois de ele fazer essas duas rotações? Aqui tem as opções. Assim, assim, assim ou assim. A, B, C, D ou E. Então, vamos ver. Para se resolver essa questão, a gente pode fazer os cartões com o desenho e fazendo o giro, ou pode simplesmente imaginar. Vamos ver aqui como seria. Então, o cartão está nessa posição e vira, ó, ele vai descendo até chegar nessa posição, tá? Aqui é a mudança desse estado, vai baixando, baixando, baixando até ficar assim. Então, era assim, 180 graus ele ficou assim. Agora, vamos virar ele para o outro lado, ó, virando, ele veja que ele está movimentando aqui, movimentando até chegar do outro lado, ele ficou desse jeito. Qual é a opção que está nessa forma? Então, a opção é o cartão A, que está nessa posição, que a gente viu na página anterior. Resposta, letra A. E agora é conosco. Temos os problemas a seguir que visam contribuir para que a gente desenvolva esse raciocínio lógico espacial. Vamos ver algumas questões. Então, começaremos com a página 47 e a questão 1 que nós vamos responder juntos. Então, aqui nós temos ABCD é um retângulo que vocês vão desenhar. A, B, C, D, A. É um retângulo que mede 11 centímetros por 8. Então, essa distância aqui é 11 e essa medida 8 centímetros. Marque E no lado AB e H no lado CD. Então, aqui está o E e aqui está o H, aqui o ponto A, B, C e D. De modo que A, E, H, D seja um quadrado. Então, essa medida. E depois, marque F no BC, ó, F no BC e G no EH, de modo que EBFH seja outro quadrado. Determine a área do quadrilátero DEFC. Eu quero saber qual a área dessa figura aqui, ó. DEFC. Então, esse quadrilátero aqui, qual é a área dele? Então, vamos começar com o cálculo por parte. Então, vamos começar as medidas. Se esse lado mede 11 e esse mede 8, e essa figura aqui é um quadrado de altura 8, então aqui também é 8. Se o total era 11, aqui é 3. Se isso é um quadradinho, aqui também é 3. Então, 8, 3, 3, 8. Se aqui é 3, aqui é 5. Para o total ser 8. Então, vamos à próxima parte. A gente vai calcular a área dessas figuras aqui, ó. Começando pelo triângulo. Então, esse triângulo maior, o lado é 8 vezes 8, 64, dividido por 2, 32. Então, primeira figura mede 32 centímetros quadrados. Esse quadradinho, se fosse todo, seria 3 vezes 3, 9, mas eu tenho a metade, que é esse triângulo. Então, a metade de 9, 4,5.
E esse retângulo aqui que mede 3 vezes 5, então aqui eu tenho 15, também centímetros quadrados e centímetros quadrados. E somando 32 mais 4,5 mais 15, eu vou ter 51,5 centímetros quadrados. Vamos à questão 2. Uma folha de papel é dobrada ao meio 2 vezes e depois um canto é cortado, como mostra a figura. Então, aqui eu tenho, tá um pouco apagado, eu vou mostrar aqui no livro. Então, aqui eu tenho a folha de papel, que foi dobrada ao meio e cortado um pedacinho, ficou assim. Abrindo essa folha, qual a figura que vai corresponder? Então, se a gente observar, ó, essa parte aqui que dobrou é a parte que vai ficar emendada. Então, isso aqui corresponde a uma das pontas. Então, vai ser tirado pontas. Mas pontas de qual tamanho? Veja que sobra um pedacinho aqui e um pedacinho aqui. Qual figura vocês acham que é a resposta? Então, é a figura C, tá? Marcando, é a figura C. Tá troncho porque tá sem régua, tá? Mas é essa figura que vocês vão marcar. Vamos agora à terceira questão. 6 latas cilíndricas foram acomodadas em uma caixa de papelão nas condições dadas na ilustração a seguir. Então, a lata tem 12 de diâmetro por 8 por 15 de altura. Então, aqui eu tenho, ó, 15, que vai ser a altura da latinha. Aqui cabe 2 latas, então é 12 e 12, que vai dar 24. E a largura são 3 latas de 12. Então, aqui dá 36. Como eu faço para calcular a área do papelão? A área do papelão para compor uma caixa, principalmente com tampa. Então, a gente tem, vamos começar pelo fundo da caixa, ó. O fundo da caixa é esse daqui. 36 vezes 24, que é o fundo e a tampa. 2 vezes 36 vezes 24. 2 vezes 36 é 72. 72 vezes 24, 1.728. Agora, vamos às laterais. Essa lateral e essa lateral. Eu tenho aqui 24 vezes 15 duas vezes. 2 vezes 24 vezes 15. 2 vezes 15 é 30. 30 vezes 24... 720. E agora, vamos a essa frente da caixa e também corresponde ao fundo lá da caixa da parte de atrás. Eu tenho aqui 2 vezes 36 vezes 15. 1080. E somando as 3 áreas, eu vou ter no total 3.528 centímetros quadrados. Essa é a resposta da letra, aliás, da questão 3. Vamos à questão 4. O retângulo a seguir é formado por 10 quadrados iguais a 10 centímetros. Então, cada um desse mede 1 centímetro, no total de 10. Foi traçada uma linha aqui na diagonal e aqui quer saber qual é a área dessa partezinha aqui central, ó. Que corresponde a um trapézio. Essa base maior, base menor, a altura. Então, aqui a gente vai observar o seguinte. A diagonal vai dividindo em alturas de 1 até 10, ó. Altura 1, vamos olhar nessa figura. 1, altura 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essa primeira altura é 1. Então, essa aqui, ó, se é 1, 2, 3, essa altura será 3. E a última altura, se aqui é 10, essa altura é 9. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. Então, a gente vai utilizar aqui a fórmula do cálculo da área de um trapézio,
que diz o seguinte, que para calcular a área de um trapézio, a gente soma base maior mais a base menor, multiplica pela altura e divide por 2. Isso aí vocês vão estudar novamente quando estivermos trabalhando com área, vocês viram isso ano passado. Qual é a base maior desse trapézio? É 9 mais 3, a altura é 6, tudo isso dividido por 2. Então, aqui eu tenho 9 mais 3 dá 12, 12 vezes 6, 72, dividido por 2. Eu coloquei por 2, seria 32, mas aqui é 60, são 60 centímetros, aqui é 10 centímetros. Então, total corresponde será 720, o total 320 centímetros quadrados. Esse é o resultado. Então, aqui é 60, porque cada quadradinho desses, o lado é 10 centímetros. Não é 10 para todos, é 10 para cada um. Então, 10, 10, 10, 10, 10 e 10 dá 60. Aqui é a altura 9. E aqui a altura, lado base maior 9, base menor 3, tá? Então, esse é o resultado para o cálculo da área dessa figura. Então, vamos à próxima página. Essa página 48 é bem interessante, então vejam só. Em Florença, na Itália, na igreja de Santa Cruz, é possível encontrar um portão em que aparecem os anéis Borrômeo. Alguns historiadores acreditavam que os círculos representavam as três artes, escultura, pintura e arquitetura, pois elas eram tão próximas quanto inseparáveis. Então, aqui a gente observa um anel, uma argola dessa, dentro da outra. Qual dos esboços a seguir representa melhor esses anéis? Então, a gente observa aqui, ó. Esse aqui está por cima e por baixo desse. Nenhum tá solto, ó. Esse aqui aparece solto em cima de todos, esse não é. Esse aqui, esse anel tá por baixo e esse aqui tá por cima, esse não é. Esse aqui tá por cima dos dois. Esse aqui também não é. Esse aqui tá mostrando ele por cima. Ele aqui tá, na figura, ele é por baixo. Esse não é. Então, esse aqui é a figura, ó. Por cima, por baixo e por cima. Resposta letra E. Passaremos agora à questão 6. Mônica tem 6 cores para pintar as faces de um cubo. Descubra de quantas maneiras ela pode fazer isso. Então, um cubo tem 6 faces. Se ela quer pintar as 6 faces com 6 cores, e como ela pode fazer para que todas as faces tenham a mesma cor, então ela tem 6 maneiras de pintar, todas da mesma cor. Agora, na letra B, 5 faces da mesma cor e uma face com cor diferente. Então, como eu faço para resolver isso? Então, para a primeira face, eu tenho 6 opções de escolha. E para as outras faces, eu tenho 5 cores para escolher, mais 5 opções. Então, nesse caso, 6 vezes 5, 30 possibilidades. E todas as faces de cores diferentes, a gente vai voltar no que a gente viu no problema anterior. Se são 6 faces para 6 tintas, aqui eu tenho 6 opções de escolha. Para essa só tenho 5 opções, porque eu já usei uma nessa. Para essa eu tenho 4 opções, porque eu já usei 2. Aqui eu tenho 3 opções de escolha, porque eu já usei 3. Aqui eu tenho 2 opções de escolha, porque eu já usei 4 anteriores, e aqui eu tenho uma opção de escolha, que é a última tinta. Multiplicando 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, eu tenho o resultado que a gente já viu, ó, 720 possibilidades. E a gente finaliza a atividade de matemática básica e raciocínio lógico do 8º ano.
E como atividade de casa, vocês terão páginas 50, 51 e 52, onde vocês verão os temas radiciação, ângulos e frações, tá? Onde vocês já estudaram sobre isso. Então, vocês vão tentar lembrar de como resolve, dar uma olhada, para poder responder as páginas 50 até a página 52. Então, boa atividade para vocês, até a próxima aula.